Olá, amigos queridos, continuando aqui nosso encontro semanal a respeito do livro Curso em Milagres. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 29, O Despertar. Tópico 1, fechar a brecha. Lembra da brecha que a gente falou no vídeo passado? Esse espaço ilusório que a gente cria para nos mantermos separados uns dos outros. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. A transigência que é a menos importante e a menor das brechas representa no seu amor eterno é completamente impossível. Pois isso significa que o seu amor, o amor de Deus, seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio, que a sua gentileza, a gentileza dele, pudesse em algum momento se transformar em ataque e que a sua paciência eterna pudesse às vezes falhar. Acreditas em tudo isso sempre que percebes uma brecha entre tu e o teu irmão. Como poderias então confiar nele? Como poderias então confiar nele com N maiúsculo aqui, nele em Deus, né? Porque se eu acredito na brecha, eu estou contestando toda a verdade de Deus. Eu estou falando para ele que ele não é assim, absoluto. Pois assim, ele não pode deixar de decepcionar-se em seu amor. Portanto, é preciso que estejas alerta. Não permitas que ele chegue perto demais e deixe uma brecha entre tu e o seu amor, através da qual possas escapar se houver necessidade de fugir. A nossa vigilância em não nos deixarmos contaminar a respeito da verdade de Deus, porque Ele é absoluto, onde Ele cria, onde Ele está, não existe brecha para ilusão, porque a verdade dele, ela é onipresente, né? Ela está em tudo, ela está em todos. Então, quando a gente cria, a gente se aproxima, mas a gente vai criando brechinhas, a gente tá deixando espaço para que quando aquele amor se aproxima da gente, a gente tenha para onde fugir dele, porque ainda estamos alimentando resquícios dentro de nós que ainda nos distancia da nossa verdade, da verdade do que é, de quem é realmente Deus, né? Aqui se vê com a maior clareza o medo de Deus, pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar presentes no mesmo lugar. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor e, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. É certo que ele não sabe o que o amor significa. Ele teme amar e ama odiar, e assim pensa que o amor é amedrontador, que o ódio é amor. A gente tem a ideia de que o ódio nos defende de algo, então ele nos protege, né? Que é totalmente o oposto, porque quanto mais distante nos tornamos uns dos outros, mais suscetíveis a sofrimento, ilusórios a gente vai estar, né? Essa é a consequência de que a pequena brecha necessariamente traz àqueles que a apreciam e acham que ela é a sua salvação e a sua esperança. Então, quanto, né? Mais a gente optar por escolher nos mantermos separados e não nos reconhecermos como unidos, né? Mais brechas a gente vai estar criando. E aonde existem brechas, existem espaços para as ilusões. O medo de Deus, o maior obstáculo que a paz tem que atravessar, ainda não se foi. O resto é passado, mas esse ainda permanece para bloquear a tua estrada e fazer o caminho para a luz. Parecer escuro e amedrontador, perigoso e desolado. Decidiste que o teu irmão é teu inimigo, às vezes um amigo, talvez, contanto que os vossos interesses separados façam com que a vossa amizade seja possível por um pequeno período de tempo, mas não sem uma brecha, que é percebida entre tu e ele, porque ele pode se tornar de novo um inimigo. Então, enquanto a gente tiver opiniões parecidas ou opiniões iguais, eu te vejo como um amigo. Mas eu não me uno em absoluto com você, né? Eu ainda mantenho pequenas brechas, porque a qualquer momento eu posso ir lá e raciocinar de uma forma diferente, né?
contra-argumentar de uma forma que valorize um ponto de vista errado meu em relação a você, que eu tô criando, e aí eu fujo por essa brecha e crio uma separação de novo, né? Então a gente tem uma ideia distorcida da amizade, né? Uma vez eu vi que você tem amigos enquanto vocês têm um mesmo propósito. No momento aquilo me fez sentido, poxa, realmente faz sentido. Mas e quem tem um propósito ou uma ideia ou uma crença diferente da minha, é meu inimigo? Eu tô mais que ele? Não, né? Aí eu fui ver, puxa, né, talvez tenham interpretado errado, mas dentro do que eu interpretei, que afirmação errada é essa. Porque nós somos unidos, independente em que momento estamos, o que estamos vibrando, ou o que estamos manifestando, não interessa, nós somos todos um. Né? Então eu qualificar você como um amigo porque você acredita no que eu acredito, você tem pontos de vistas parecidos com o meu, e a partir do momento em que você discorda de alguma opinião minha, você já começa a cair ali no limbo da amizade, né? Cai ali naqueles espaços de brechas que eu vou mantendo para poder usar para me afastar. Eu não tô saindo do lugar, gente. A gente ainda não tá saindo do lugar. Então, é aquela velha história, né? Todos somos um, independente das nossas diferenças. Essa é a base que a gente tem que ter, tá? E não ficar justamente o contrário, porque Deus, ele quer vir e ele tem que vir e vem para todos, né? É uma só energia. A brecha entre tu e o teu irmão não diz respeito ao espaço entre dois corpos separados. Não é o espaço físico. E isso apenas parece estar dividindo as vossas mentes separadas, né? A gente acha que, como a gente tem esse distanciamento físico, porque somos corpos materiais únicos, né? A gente acha que somos seres únicos, né? Que estamos separados. É o símbolo de uma promessa feita para que vos encontreis quando for preferível para ti, e vos separeis até que seja a vossa escolha encontrar-vos outra vez. E então os vossos corpos parecem entrar em contato e através disso dar significado a um ponto de encontro para a união. Mas é sempre possível para ti e para ele tornar os vossos caminhos diferentes. Com a condição do direito da separação, tu e ele concordareis em um encontro de vez em quando e manter-vos à parte um do outro, nos intervalos de separação, que de fato te protege do sacrifício do amor. As escolhas, né? Tá legal agora, a gente fica junto, a gente se mantém amigo, mas aconteceu divergências aqui, vamos dar uma distanciada, pode ser que a gente volte a se falar de novo, mas é assim que a gente vai classificando as nossas relações, né, com os outros. O corpo te salva, pois ele foge do sacrifício total e te dá tempo de construir outra vez o teu ser separado, o qual acreditas verdadeiramente que diminui à medida em que tu e teu irmão vos encontrais. Se eu estou muito próxima de alguém e esse alguém me machuca, eu vou me afastar desse alguém e aí eu vou achar que eu estou a salvo dessa pessoa, apenas me afastando. Mas, gente, tem uma entrelinha aqui nesse parágrafo todo que eu li que é muito importante. Ele está mostrando que a gente acha que por nos encontrarmos em corpos separados, estamos de fato separados, o que é uma ilusão. Vou dar um exemplo. Se eu brigo com alguém e eu não perdoo essa pessoa pode estar morando na China e eu aqui no Brasil. Se eu estiver carregando os sentimentos aqui, eu não vou ter me separado dessa pessoa. Eu não vou me ter separado do julgamento, eu não vou ter me separado do mal que eu acho que essa pessoa pode ter me feito, do mal que eu acho que eu criei para essa pessoa, se eu não soltar, não curar aqui. Por quê? Porque somos unidos em uma só mente. Não importa a separação física que a gente consegue enxergar, né? Então, não tem aquela história você carrega o problema com você onde quer que você vá, né? Porque a gente carrega aqui, na nossa mente, a gente não solta. O corpo não poderia separar a tua mente da mente do teu irmão, exceto se quisesses que ele fosse causa de separação e de distanciamento entre tu e ele.
Assim lhe atribuis um poder que não está nele, né? Então a gente usa o corpo para criar essa separação. E aí está o poder que o corpo tem sobre ti. Pois agora pensas que é ele que determina quando tu e teu irmão vos encontrais e que ele limita a tua capacidade de comungar mentalmente com o teu irmão. E agora ele te diz aonde ir e como chegar lá, o que é viável para empreenderes e o que não és capaz de fazer. Ele dita o que a sua saúde é capaz de tolerar e o que irá cansá-lo e fazê-lo adoecer. E as suas fraquezas inerentes estabelecem os limites do que queres fazer e mantém o teu propósito limitado e fraco. Quando eu uso do corpo para, por exemplo, me ver separada do outro, né? Eu não sou esse fulano, eu sou a Fernanda, eu sou essa daqui, eu não tenho nada a ver com você. Eu tô acreditando nessa separação do corpo físico e estou dando precedente para todas as outras consequências, tá? Então, se eu sou um corpo físico, eu posso adoecer fisicamente, eu posso me ver limitada, eu me limito pelo tempo, eu envelheço e eu morro, né? Então, olha que crença bem tridimensional, né, essa crença. Ela é uma crença bem material, né? A gente não se ver como frequências, como conjuntos energéticos de tudo, porque é isso que a gente é de verdade, né? Nós somos energia, né? Por isso os nossos pensamentos têm o poder que tem, porque a energia cria, né? A energia tem o poder de criar. Então, se eu uso quando eu quero eu dou esse significado para o corpo quando é interessante para mim, para eu poder me ver separada, então a verdade tem que ser para tudo. Então, você se vê vulnerável sendo apenas um corpo físico. O corpo acomodar-se-á a isso, se quiseres que seja assim. A essa ideia. Ele permitirá apenas indulgências limitadas ao amor, com intervalos de ódio entre eles. E ele comandará quando amar e quando deverás retrair-te com mais segurança para o medo. Ele ficará doente porque tu não sabes o que o amor significa, e assim tens que usar equivocadamente cada circunstância e cada pessoa que encontras e ver nelas um propósito que não é teu. Não é o amor que pede sacrifício, mas é o medo que exige o sacrifício do amor, pois na presença do amor, o medo não pode habitar, né? A verdade ela tem que ser absoluta, ela é absoluta, e onde há medo não pode habitar o amor. Então, enquanto a gente não se abrir para o amor, enquanto a gente não deixar manifestar esse amor, a gente sempre vai ficar nesse vai e volta, né? Nesse amo, odeio, porque a gente ainda vai estar se defendendo do amor. Por que a gente se defende tanto do amor? Porque a gente deixou o medo entrar, a gente alimenta esse medo, né? E o medo, para sobreviver, ele tem que ir contra o amor, porque eles são muito diferentes para habitarem no mesmo espaço. São frequências, são energias que não se misturam. Tópico 2. A vinda do hóspede. Por que não perceberias como liberação do sofrimento o fato de aprenderes que tu és livre? Por que não aclamarias a verdade ao invés de olhá-la como um inimigo? Por que um atalho fácil, traçado com tanta clareza que é possível perder o caminho, parece espinhoso, duro e por demais difícil para que tu o sigas? Não será porque o vês como a estrada para o inferno, em vez de olhares para ele como um caminho simples, sem sacrifício e sem qualquer perda, para que te encontres no céu e em Deus? Gente, ele está falando aqui, por que é tão difícil vocês aceitarem que existe uma centelha divina presente dentro de cada um? Por que é tão difícil para a gente a ideia de nos vermos como irmãos, como iguais, né? Que tanto a gente quer defender, nos fazendo diferentes? Por que tanto a gente quer justificar que a gente é melhor que o outro? Pensa, a gente tem que trabalhar isso, assim. O que a ideia de ser uno te traz? Qual é o sentimento que isso gera em você? Sabe, você tá na frente de Deus e Deus tá falando pra você assim, ó, você e o fulano, esse fulano aí que você não quer pensar nele, você e esse fulano aí, vocês são um. Eu criei vocês iguais. O que eu dou pra um, eu dou igual pro outro. O que um merece, o outro também merece.
por que a necessidade que a gente tem de nos separarmos, né? Uma infantilidade, acho que somos todos crianças mimadas, sabe? De querer ter mais que o irmão, de querer ser mais que o outro. É muita baixa estima isso, se a gente for pensar. E isso muda quando a gente começa a reconhecer quem somos de verdade. Não tem como mudar esse sentimento se a gente não parar para olhar quem somos em verdade. Aí sim a gente consegue mudar, porque aí a gente vai ver que a gente não precisa defender território nenhum e que tem amor do Pai para todo mundo. Você começa a aceitar a ideia de que, pô, sim, é verdade, eu sou tal qual é o meu irmão, eu sou o que eu vejo de defeito nele tem em mim, eu tenho que trabalhar aqui, sabe? Porque sem esse reconhecimento a gente fica com essa ideia infantil mimada mesmo, a gente vai contra a fraternidade, né? Não vês quanto podes dar agora devido a tudo o que recebeste. Entretanto, aquele que entrou apenas espera que venhas para onde o convidaste a estar. Quem que é esse hóspede? É o hóspede que a gente vem trabalhando tanto para pedir que ele se manifeste. É essa centelha, né? Essa centelha crística. E a gente pode não reconhecer, gente, que a gente já deu esse espaço, né? Mas tá lá, e ela tá lá. A gente começa a ver o nosso ego se manifestando. A gente começa a reconhecer que é o nosso ego se manifestando. Eu, por exemplo, Fernanda, vou falar de experiência pessoal. Eu hoje, não é que eu parei e eu não tenho mais pensamentos egóicos nenhum. Não, não é isso. Mas eu consigo, um dia eu chego lá, mas eu consigo já reconhecer quando é o ego que está falando. E aí eu comecei a falar, putz, o que eu vou agir, né? Sempre pedindo pra centelha agir, não quero pensar e distrair o pensamento. Esses dias eu me peguei me questionando, puxa, por que você tá atacado, ego? O que foi? Por que você tá brigando tanto mentalmente? Ninguém tá te fazendo nada, ninguém tá te atacando. Por que você tá projetando aquele irmão como um inimigo e criando essas briguinhas aqui mentais? O que foi? Né? Qual que é o teu gatilho? Comecei a me questionar, tudo mentalmente, eu comigo mesmo. E aí eu tive um sonho super bacana, aí eu vi um ponto que eu precisava trabalhar, já acordei, já fiz. Eu gosto muito de fazer a sutra, né, da Seicho no Ie. Já fiz a sutra, já fiz a meditação, já fiz um Ho'oponopono, sabe? Você já vai ficando... E aí você vai começando a ouvir, começando a se reconhecer e a entender que não é você aquilo, que você não precisa defender aquela ideia, porque você não está sendo atacado em verdade, que aquilo é sim uma manifestação do ego. Aí você começa a reconhecer. Por quê? Porque eu já dei espaço para minha centelha habitar. Eu já dei a minha voz para que seja a voz da minha centelha. Então eu dei a minha intenção para ela. E aí ela consegue me mostrar e eu consigo reconhecer através da minha intenção de não mais manifestar minha mente egóica. Não podes ver o teu hóspede, mas podes ver as dádivas que ele trouxe. E quando olhares para elas, acreditarás que a sua presença tem que estar lá, pois o que és capaz de fazer agora não poderia ser feito sem a graça e o amor que a sua presença contém. Se fosse antes, eu não teria condições de reconhecer esses pensamentos. Eu acharia que eu iria argumentá-los, eu ia achar que eu estou tendo intuições de repente para me proteger de algo. A gente tem milhões de racionalizações para fazer, mas quando a gente está num trabalho lindo como esse, a gente consegue reconhecer isso, a gente consegue se reconhecer. E gente, olha, não entrar mais em desarmonia que antes a gente entrava de graça com a nossa própria mente. Você se vê liberta disso, juro, isso é prosperidade, isso sim é riqueza, sabe? Isso sim te traz felicidade mesmo, assim. É só experimentando para vocês sentirem o que é isso. Tópico 3. As testemunhas de Deus. Não condenes o teu Salvador porque ele pensa que é um corpo. Né? O teu Salvador é que ele chama, é o nosso irmão. Porque esse exercício de reconhecimento do nosso irmão é onde está a nossa salvação, né? Quando a gente aplica a verdade.
Então não pense não condene ele, porque ele ainda está em ilusão. Pois além dos seus sonhos está a sua realidade, além de toda essa ilusão que ele está projetando, está a centelha dele, está a verdade dele. A não ser que ele a dê, não saberá que a tem, pois o dar é a prova do ter. Quando eu dou uma verdade, eu provo que eu tenho essa verdade para dar, que ela é verdade para mim, ela é absoluta para mim. Quanto mais eu compartilhá-la, mais eu estou reforçando ela, né? Então, por quê? Por que ele fala isso? Então, não tenha medo de amar o teu irmão, não tenha medo de reconhecer ele como uma centelha, porque quanto mais você fizer isso, mais você vai estar se tornando uma centelha unificada. Pensas que o Pai perdeu a si mesmo quando te criou? Que ele veio a ser fraco porque compartilhou o seu amor? Tornou-se ele incompleto pela tua perfeição? Ou és a prova de que ele é perfeito e completo? Não negues ao Pai a sua testemunha no sonho que seu filho prefere a sua própria realidade. Então, assim, a gente tem dentro do nosso sistema de crença um significado tão diferente, né, pro que é o dar. Então a gente pensa assim, quando a gente tem algo e a gente compartilha isso, a gente acha que a gente está ficando sem um pedaço, né? E é muito... por quê? Porque a gente tem a visão do material, né? Eu tenho a visão do material, eu tenho um bolo, eu dou um pedaço de bolo, vai me faltar um pedaço, eu não vou comer mais o bolo inteiro. Por quê? Porque eu só tô olhando pro material, mas isso daqui vai além do material. O significado disso é além da matéria. O amor, quando você distribui mais, ele se fortalece, porque ele é feito para ser compartilhado mesmo. Ninguém é feliz amando sozinho, né? Ninguém é feliz num mundo solitário e recluso. O compartilhar a alegria, o compartilhar o riso, o compartilhar bons momentos que nos traz felicidade, esse é o compartilhar que Cristo está colocando aqui. Então, será que Deus se diminuiu ao compartilhar o seu amor criando outros seres? Será que ele ficou menos poderoso que isso, fazendo isso? Será que ele sentiu falta da sua integridade se dividindo? Ou pelo contrário, ou somos parte desse amor que ele optou para que tivéssemos experiências individuais se dividindo? Olha que amor, né? Não existe amor maior, prova maior disso. Ele já era uno, já era completo e ele se divide. E nessa divisão ele cria a nossa individualidade para que a gente percorra o nosso caminho também, para que a gente sinta, tenha as emoções, né? Então, e a gente achar que fazendo isso a gente está se diminuindo. Então eu acho que se eu amar o meu irmão vai faltar amor para mim. Se eu colocar o meu irmão como um igual, eu vou estar me diminuindo, eu vou estar perdendo um pedestal. Lembra que a gente fala nos primeiros capítulos, um pedestal que eu mesmo criei, um pedestal falso, ilusório que eu fico me colocando, um pedestal criado de ego, criado de ilusões. E aí eu acho que eu vou perder doando esse amor do qual eu fui criada, porque eu sou criada em amor, eu sou esse amor. Porque eu tenho medo de dividir isso, porque eu tenho medo de ficar de frente a esse sentimento. Abre espaço para o amor que tu não criaste, mas que és capaz de estender. Na terra, isso significa perdoar o teu irmão para que as trevas possam ser suspensas na tua mente. Quando a luz estiver vindo e ele através do teu perdão, ele não se esquecerá do próprio Salvador, deixando-o sem salvação. Pois foi na tua face que ele viu a luz que quer manter perto de si à medida em que caminha através da escuridão para a luz que dura para sempre. É através do nosso exemplo, da nossa doação, do nosso amor, que o nosso irmão vai ver a salvação. Porque é com o nosso exemplo que ele vai ver que é possível amar também, que é possível a gente reconhecer toda essa verdade e aplicar essa verdade na nossa vida. Por isso que Cristo nos coloca como professores desse ensinamento. Porque se a gente está aqui, pessoal, buscando esse conhecimento, sabe?
relendo esse livro, vocês estão aqui através, me ouvindo. Por que vocês estão me ouvindo? Porque vocês querem também, né, de alguma forma se unir nesse movimento para entender isso, para mudar também. Então somos todos professores dessa matéria que a gente está estudando. Porque se a gente está estudando, e eu tenho certeza que vocês estão aqui com o mesmo amor que eu tô aqui falando para vocês, mas eu tô falando e tô recebendo também, isso daqui é uma troca, não é unilateral. A gente tá junto nisso porque a gente reconhece que dá para fazer, né? E é o nosso exemplo que vai chamar os nossos irmãos para um conhecimento bonito também. Putz, Fernanda, mas nossa, eu conheço gente dentro da minha casa, eu não posso nem abrir a boca para falar. Ou porque já tem religiões, são pessoas que já estão dentro de presas a religiões limitantes, ou pessoas crenças limitantes, ou gente que não quer nem falar em Deus. Não importa, gente. Se chegou até nós esse conhecimento é porque a gente tem competência para compreender ele e principalmente para vivenciar ele. A gente tem condições para ressignificar a nossa vida, para nos reencontrarmos com a nossa verdade. E vai ser isso, vai ser tipo a gente ancorar essa energia na gente, a gente viver isso, que vai ajudar os nossos irmãos a despertar também. A gente não precisa abrir a boca, a gente não precisa falar nada. É o nosso exemplo das nossas atitudes que faz o outro mudar. Tópico 4. Os papéis nos sonhos. Acreditas que a verdade pode ser feita de apenas algumas ilusões? Ilusões são sonhos porque não são verdadeiras. A falta da verdade, que é igual em todas as ilusões, vem a ser a base para o milagre, que significa que compreendeste que sonhos são sonhos e que o escapar não depende do sonho, mas só do despertar. Seria possível manter alguns sonhos de despertar de outros? A escolha não se faz entre os sonhos que se deve manter, mas apenas se queres viver nos sonhos ou se queres despertar. Não importa o que a gente está vivendo, não importa. Se eu quiser mudar, se eu quiser sair disso, eu só tenho que fazer a escolha de querer despertar desse sonho. E o despertar aqui é tudo isso que a gente vem falando, ressignificar nossas crenças, nossos julgamentos errados. Os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles dos quais o medo é visto. Pois cada sonho não é senão um sonho de medo, não importa que forma pareça tomar. Eu posso parecer estar feliz em alguns momentos ou em outros, mas ainda na mente errada, tudo não vai passar de uma ilusão. Na forma mais simples, pode-se dizer que o ataque é uma resposta à função que não é cumprida, assim como tu a percebes. Eu ataco alguma coisa que não saiu conforme eu planejei. A depressão ou a agressão tem que ser o tema de todos os sonhos, pois são feitos de medo. Todas essas nossas projeções serão... Por que a gente resolveu mudar a nossa verdade, né? Ressignificar a nossa verdade? Porque a gente acreditou em ilusões, porque em algum momento ficamos com medo. Então tudo que veio daí só pode vir com base em medo. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? A gente não fica com raiva quando a gente escuta um não, ou quando alguém faz algo diferente do que a gente pediu para aquela pessoa fazer, ou esperava que aquela pessoa fizesse? E isso não vem a ser a razão pela qual o teu ataque é justificado? Né? A razão, eu falo, pô, ela errou, então eu posso atacar, eu me dou o direito de atacar, quando eu me sinto o quê? Frustrada. Os sonhos dos quais pensas que gostas são aqueles nos quais as funções que atribuíste foram cumpridas. Aí o que eu acho que me torna feliz, que me deixa feliz, é quando tudo sai conforme o meu planejamento. Que ilusão falsa que a gente tem até da felicidade, né? Se isso tem sucesso, pensas que gosta do sonho. Se falha, pensas que o sonho é triste. Mas o fato de ser bem-sucedido ou de falhar não é o seu núcleo, mas apenas a fina embalagem. E assim a gente vai disfarçando essa vida em ilusão que a gente construiu. Uma figura de sombra que ataca vem a ser um irmão te dando uma chance de ajudar, se essa vem a ser a função do sonho. E sonhos de tristeza são assim convertidos em alegria. Um ataque do meu irmão, eu posso ver aí uma oportunidade incrível de trabalhar o perdão, de trabalhar o reconhecimento da centelha de cada um e assim mudar esse estado ilusório que a gente vem vivendo. Para que serve o teu irmão?
Tu não sabes porque a tua própria função é obscura para ti. Não atribuas a ele um papel que imagines que vá te trazer felicidade. E não tentes feri-lo quando ele falha em aceitar o papel que lhe atribuíste naquilo que sonhas que a tua vida deveria ser. Ele pede ajuda em cada sonho que tem e tu tens ajuda para lhe dar se vires a função do sonho como o Espírito Santo a percebe. Então assim, para de projetar as nossas angústias ou os nossos pontos de felicidade no outro. Parou. Porque isso não vai acontecer, em dado momento isso vai parar de acontecer, ou ou não vai nem chegar a acontecer, e isso vai nos criar uma frustração. E os culpados por essa frustração somos nós mesmos. Ninguém é obrigado a nos servir da forma que a gente acha que deve ser. Aliás, ninguém é obrigado a nos servir de forma nenhuma. Tá? No meu irmão, o único, eu acho aqui, tá, pessoal? Sentido que eu posso ver num irmão é uma oportunidade de eu demonstrar o amor, de eu sentir o amor fraterno, tá? Não é o amor em troca de algo, é exercitar o amor do qual eu fui criada, do qual eu fui constituída. E aí a gente experiencia isso através dos relacionamentos com os outros irmãos. Entende? Eu fortaleço essa verdade dentro de mim quando eu experiencio e compartilho ela com os meus outros irmãos. Para mim é o que eu entendo quando ele fala aqui, você nem sabe para que serve o teu irmão. Eu acredito hoje que seja essa troca dessa experiência. Então, para eu poder retornar para casa, eu preciso mas eu preciso de verdade incorporar essa verdade da qual eu fui feita, e eu vou incorporar isso, vou me reconectar com ela novamente a partir do momento em que eu compartilhar ela com os meus demais. Tópico 5. A morada imutável. Existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido, onde nenhuma memória de pecado, nenhuma ilusão ainda paira. Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Existe um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, a não ser um hino ao céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho. Onde ambos habitam, eles são lembrados, e onde eles estão, está o céu e a paz. E a gente tem dentro da gente, pessoal, a memória disso. É só silenciar o ego que isso vem. O Pai não te pede nenhuma dádiva, a não ser que tu vejas em toda a criação apenas a glória brilhante da sua dádiva para ti. Eis aqui o seu Filho, a sua dádiva perfeita, no qual o seu Pai brilha para sempre, e a quem toda a criação é dada como se fosse propriamente sua. Então, nosso Pai só espera isso da gente, que a gente reconheça todos esses aspectos errados que criamos entre nós. Tópico 6. O perdão e o fim do tempo. Em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão? Em que medida desejas a paz ao invés da batalha, da miséria e da dor sem fim? Essas questões são a mesma, em formas diferentes. O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação e do sonho de perigo e destruição, pecado e morte, de loucura e de assassinato, pesar e perda. Esse é o sacrifício que a salvação pede e alegremente oferece a paz em lugar disso. Está no perdão, pessoal. Está no perdão. O perdão é o nosso caminho para essa reconexão, para esse reencontro, para a gente conseguir manifestar o que Deus espera que a gente manifeste. Tópico 7. Não busques fora de ti mesmo. Não busques fora de ti mesmo, pois o teu intento falhará e tu chorarás a cada vez que um ídolo cair por terra. É muito legal aqui falar um pouquinho mais, né? A gente já falou no comecinho, mas falar um pouquinho mais sobre os ídolos que a gente cria, né? Então vamos lá. Não busque fora de ti, pois toda a tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar aonde tem que ser achado. E se não estiver ali? Preferes estar certo ou ser feliz? Fica contente por ter sido dito a ti aonde habita a felicidade e não busques mais em outra parte. Tu falharás, mas te é dado conhecer a verdade e não buscá-la fora de ti mesmo.
Tá tudo dentro de cada um de nós. Somos todos uma só mente, mas o nosso universo é a gente que está criando aqui. Então não adianta projetar para fora, criar ídolos fora da gente. O que são esses ídolos? São pessoas, ou são circunstâncias, ou são matérias que a gente gostaria de ter, ou sabe aquela ideia? Quando eu tiver, eu vou ser feliz, ou quando eu ter o fulano, eu vou estar feliz, ou quando eu, sei lá, arrumar um emprego tal, eu vou estar feliz. São ídolos. São ídolos que a gente vai criando fora da gente. Porque a felicidade está aqui dentro. Está aqui. Tudo que eu preciso ser feliz está aqui dentro. É o meu trabalho reconhecer isso, né? Silenciar a voz do ego que fica projetando esses ídolos para nossa felicidade. Entendeu? Tá tudo, porque tá tudo dentro daqui. Não é o outro. Não é no lugar tal, não é no emprego X. Não é. Tá aqui. A felicidade, ela tá aqui. Todo o mais é efêmero. E a felicidade, ela vem desse pacote de coisas que a gente vem percorrendo, né? Desses reconhecimentos, de silenciar a voz do ego, de aquietar a mente, né? Tudo isso, e tudo isso é nosso, é uma ferramenta que só a gente pode fazer por nós mesmos. Tópico 8, o anticristo. Muito legal aqui esse anticristo, né? Parece uma coisa de igreja, mas quando ele fala, quando você entende o que é esse anticristo, você fala, nossa, faz todo sentido. Vamos lá. O que é um ídolo? Tu pensas que sabes, pois ídolos não são reconhecidos como tais e nunca são vistos pelo que realmente são. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que valorizas mais do que ele é. Uma projeção que eu faço a respeito do meu irmão. Ídolos são feitos para que o teu irmão possa ser substituído, seja qual for a forma que tome. Seja ele um corpo ou uma coisa, como eu falei. Um ídolo pode ser uma matéria, algo material. Um lugar, uma situação ou uma circunstância. Um objeto possuído ou desejado, ou um direito exigido ou conseguido. É a mesma coisa. São as nossas vontades efêmeras, os nossos desejos efêmeros que a gente cria e alimenta como a gente tem uma idolatria, né, sobre isso. A gente faz dele ídolos, né? Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. Eu só estou projetando em ídolos externos aquilo que está aqui dentro, aquilo do qual eu sou constituída. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Então a gente dá o valor a esses ídolos externos porque a gente não se valoriza. Então eu acho que um bem material vai me deixar mais feliz. Eu acho que se eu fizer uma plástica eu vou ficar mais feliz. Eu acho que se eu mudar de casa eu vou ser mais feliz. Ou se eu mudar de marido, de esposa, eu vou ficar mais feliz. A gente está sempre projetando. E a gente projeta por quê? Porque a gente não quer se trabalhar, a gente não quer se reconhecer, né? A gente não quer parar para enxergar tudo isso que a gente vem percorrendo nesses 29 capítulos aqui desse livro, tem mais 2 ainda, nas 365 lições que o livro nos coloca, no livro dos exercícios. Então a gente deixa de fazer todo esse trabalho interno para ficar projetando sempre no externo os motivos das nossas felicidades e também das nossas infelicidades, né? Um ídolo é uma falsa impressão ou uma falsa crença, alguma forma de anticristo. Isso é o anticristo, olha que legal. Então não é aquele diabo de chifre vermelho que vai vir, ou sei lá como a igreja coloca o que é o anticristo, porque eu também nem sei a visão da igreja sobre isso. Mas você entende que a gente é que alimenta ou não, né? O que é o anticristo? É tudo que é contra a verdade que Cristo está nos colocando. Então, se eu estou dando valor para algo externo, eu estou indo contra a verdade de Cristo, né? Então, eu estou aceitando o que é anticristo, né? É a anti-verdade, o que é anti,
né? O que é contra a verdade que ele nos coloca. Deixa eu continuar aqui, eu vou voltar aqui. Um ídolo é uma falsa impressão, uma falsa crença, alguma forma de anticristo que constitui uma brecha entre o Cristo e o que tu vês, né? Um espaço, né? Eu me distancio, eu me separo da visão de Cristo, que é a visão certa. Um ídolo é um desejo que se faz tangível e ao qual é dado uma forma, e assim ele é percebido como real e visto fora da mente. Entretanto, ele ainda é um pensamento e não pode deixar a mente, que é a sua fonte. Ainda assim, todos esses valores que a gente projeta no externo, ainda está tudo aqui dentro, né? Então, o material, vou usar o exemplo, o material ele é material, ele é só um material. Eu dou valor para ele. Então, se eu pegar esse anel aqui e eu quiser dar muito valor para esse anel, eu achar que esse anel aqui vai me trazer uma felicidade, ele vai me trazer, mas ele é só um anel, né? É só uma pedra. Mas eu dou o valor para ele. Então, por quê? Porque ele ainda não deixa de ser uma manifestação dentro da minha mente. Entende? Um ídolo é estabelecido pela crença e quando ela é retirada, o ídolo morre. Então, quando eu retiro o valor, ele passa a ser só um arquinho. Isso é um anticristo, a estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Aqui o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar e a esse tempo, e eles moldam o mundo onde o impossível aconteceu. Então, quando eu li lá no começo, né, sobre esse paraíso que nos aguarda, que é a nossa verdade, a gente fez o contrário, a gente pegou tudo isso e a gente projetou para fora. E a gente achou que fora, em objetos, em circunstâncias, em pessoas, é que eu vou encontrar essa felicidade que na verdade está aqui dentro. Aqui o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dado uma forma a esse poder. Já li, né? Aqui o que não morre vem para morrer. O que tudo abrange vem a sofrer perda. O que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Aqui o imutável muda a paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e finalmente morrer. Então, a gente pegou toda a nossa verdade e a gente nos transformou em seres que atacam, que se odeiam, que envelhecem e morrem, que têm um começo, um meio, um fim, que carregam um passado que não podem se libertar e que buscam sempre, e que a felicidade está sempre fora. A gente nos diminuiu por uma escolha errada, mas uma escolha que a gente pode fazer assim, né? E ressignificar elas de novo. É deixar o milagre acontecer. Que propósito tem um ídolo, então? Para que ele serve? Essa é a única questão que tem muitas respostas. Cada uma delas dependendo da pessoa a quem a questão é colocada. O mundo acredita em ídolos. Ninguém vem a ele a menos que os adore. E ainda tente buscar um ídolo que possa lhe oferecer uma dádiva que a realidade não contém. Cada idólatra ancora sua esperança na crença em que suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. Olha lá nós de novo, querendo os pedestais. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de quê. Se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza ou até mesmo mais aflição e mais dor. A gente tem que ter mais que o irmão, sempre. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa, e quando um falha, outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. Não te enganes com as formas que essa alguma coisa toma. Um ídolo é um meio de conseguir mais, e é isso que vai contra a vontade de Deus. Por que vai contra a vontade de Deus? Não porque Deus quer nos limitar em ter alguma coisa, não é isso. Mas porque a gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente não precisa ter mais que ninguém. Porque isso não é verdade. Essa competição que a gente cria entre nós é uma ilusão, é uma bobeira, né? É um mimo nosso. É uma forma totalmente errada de nos enxergarmos. E não é isso que Deus quer. Porque não é isso que Ele é, né?
Lembra que eu falei que ia ter uma frase nesse capítulo? Eu falei no vídeo anterior. Olha isso, gente. Deus não tem muitos filhos, apenas um. Deus não tem muitos filhos, apenas um. Que pode ter mais e a quem pode ser dado menos? Deus não tem muitos filhos, apenas um. Será que essa divisão existe? Tópico 9. O sonho que perdoa. Sonhos que perdoam lembram a ti de que vives em segurança e que não atacaste a ti mesmo. O que são esses sonhos que perdoam? Nós, nesse estado ilusório, perdoando, né? Esse trabalho de perdoar essas ilusões. Assim dissipam-se os teus terrores infantis e os sonhos vêm a ser um sinal de que fizeste um novo começo, não uma outra tentativa de adorar ídolos e manter o ataque. Sonhos que perdoam são benignos para com todas as pessoas que figuram no sonho, e assim trazem ao sonhador liberação plena dos sonhos de medo. Ele não tem medo do próprio julgamento, pois não julgou ninguém e nem buscou se liberar, através do julgamento, daquilo que o julgamento necessariamente impõe. E durante todo o tempo ele está se lembrando do que esqueceu, enquanto o julgamento parecia ser o caminho para salvá-lo da penalidade de julgar. O perdão ele vem quando a gente para de julgar, quando a gente tenta compreender, quando a gente escolhe compreender, né? E esse é o caminho. Então, sonhos que perdoam são capazes, sim. Essa atitude, sim, é capaz de nos trazer felicidade. E ela é o quê? Senão uma atitude interna. Então, quando a gente fala que a felicidade está aqui dentro e não em ídolos externos, é porque a capacidade de perdoar e de amar está aqui dentro, gente. Ela é nossa. Ela é uma escolha nossa. Então, a nossa felicidade, ela já existe. A nossa vida, nesse universo de infinitas possibilidades, o nosso caminho de felicidade completa, ele já existe. Porque nós fomos criados para vivenciar somente isso. A escolha é nossa, de ressignificar as nossas crenças, de parar de julgar os nossos irmãos, de parar de nos colocarmos como separados, merecedores demais, porque isso não existe. Então, tá no nosso perdão, na nossa unificação, o caminho para a gente voltar a nos unificarmos com o nosso Pai. Muito obrigada, pessoal.